Fala pessoal, tudo bem? Vamos com mais uma aula aqui no canal. Hoje vamos falar um pouco a respeito do papel anti-inflamatório do exercício físico. Deixo aqui com vocês o novo endereço do Instagram, @imunoexercício. Então, quem for repostar ou quem for divulgar e puder marcar o @imunoexercício, é importante para que a gente divulgue aqui o nosso canal. Tá? Então, vocês já escutaram ou já leram algo, discutiram com amigos que o exercício físico ele tem um papel anti-inflamatório, né? Mas como que se dá? Qual que é a essência, né? O mecanismo que leva à prática regular do exercício físico induzir um efeito anti-inflamatório? Bom, primeira coisa, nós temos que lembrar que a musculatura esquelética, né, hoje ela é considerada como órgão endócrino, porque ela produz inúmeras moléculas durante a sua atividade contrátil. Então, dentre essas moléculas, a que mais se destaca quando a gente fala de resposta anti-inflamatória é a interleucina 6, né? Por quê? Essa interleucina 6, ela tem uma história bem interessante, né? Um dia com mais calma em alguma live do Instagram, nós podemos falar a história da interleucina 6, mas essa interleucina 6, ela é produzida durante a atividade contrátil, nós vamos ver com mais detalhes mais adiante, e a sua liberação na corrente sanguínea faz com que essa interleucina 6, que foi produzida pela musculatura esquelética durante a atividade contrátil, ela age lá nas células imunológicas, estimulando citocinas de caráter anti-inflamatório, tá? Como a interleucina 10, a IL-1RA, que é o receptor antagonista da IL-1, e o receptor solúvel do TNF-alfa. Todas essas citocinas, elas vão ser liberadas durante a atividade contrátil e desempenhar o seu papel anti-inflamatório. Então, vejam nesse artigo Exercise the Real Pillow, do grupo do professor Alejandro Lúcia, da Espanha, onde ele destaca muito bem as inúmeras moléculas produzidas, e aqui vocês vão perceber que essas moléculas produzidas pela musculatura esquelética durante o exercício têm inúmeras funções metabólicas, tá? Isso é uma outra temática que nós vamos falar no canal e em outras aulas, mas está relacionado com a diminuição dos depósitos de gordura, com o aumento da oxidação de gordura via ativação aqui da MPK, diminuição aqui, o bloqueio do surgimento de células cancerígenas, entre outras funções que nós podemos discutir com mais detalhe em outras aulas. Bom, vamos lá. Para que a gente entenda o que é uma resposta inflamatória. Então, esse é um artigo clássico da professora Pedersen, lá da Universidade de Copenhague. Esse aqui é um artigo que eu mandei hoje no grupo do Telegram, que ainda não está no canal do Telegram. Lá na minha bio do Instagram tem o link para ir direto para o canal do Telegram, e lá tem inúmeros trabalhos, vídeos que eu vou postando em tempos em tempos. Então, qual que é a premissa desses dois gráficos, né? Aqui o A e aqui o B. O A, nós temos uma situação de sepsemia, que é uma infecção, geralmente que ocorre nos hospitais, aonde essa infecção é uma infecção de fase aguda, tá? E essa infecção, ela tem um início aqui, né? Essas infecções, ela tem um início pró-inflamatório com aumento da produção de TNF-alfa. No curso dessa infecção, esse TNF-alfa ele vai diminuindo a sua produção e vai aumentando a produção de interleucina 6. Então, esse aumento de L6, ele tem como seu antecessor aqui o TNF-alfa. Por fim, né, com o aumento, com a elevação dessas citocinas de caráter pró-inflamatório, as nossas células imunes começam a responder esse choque, né, inflamatório, produzindo citocinas de caráter
anti-inflamatório, como L10, L1RA e TNF-R, tá? O receptor solúvel, como nós falamos no slide anterior. Então, tem uma fase pró-inflamatória, seguida de uma fase anti-inflamatória, e aí você normaliza, você consegue normalizar, controlar esse quadro de sepsemia. Bom, quando nós fazemos exercício, tá? E a gente vai ver que isso tem alguns fatores que vai determinar a magnitude dessa resposta, mas quando nós fazemos exercício, durante a atividade contrátil, ocorre um aumento da interleucina 6, essa interleucina 6 é produzida pela musculatura esquelética. Ao término desse exercício, e ali no final desse exercício também, essa interleucina 6 já começa a estimular essa citocina de caráter anti-inflamatório, IL-1RA e a interleucina 10. Vejam que durante o exercício não tem uma fase pró-inflamatória, como tem aqui no caso da sepsemia, né? A gente tem só o ambiente anti-inflamatório ali, sistêmico sendo instalado. Então é importante mostrar que a sessão aguda de exercício gera um perfil ali, um milieu anti-inflamatório. Bom, o que é esse trabalho da Peterson traz também? Ela fez um compilado, né? Ela fez uma regressão linear com vários estudos, né? Para ver assim, bom, legal. Qual que é o melhor exercício, né? Para que a gente aumente a interleucina 6, já que essa interleucina 6 que é produzida durante o exercício está gerando um efeito anti-inflamatório. Tá? Então ela pegou vários estudos, aqui um total ela pegou 74 ensaios clínicos com o exercício, dá um total aqui de quase 800 voluntários, né, agrupando todos esses estudos, e ela avaliou vários tipos de exercícios e qual que era a mudança da interleucina 6 plasmática comparado, né, a mudança dela durante o exercício comparada à situação de repouso. Então, ela tem aqui exercício excêntrico, ela tem a corrida, a bicicleta, aqui a cadeira extensora, todos eles aumentam, tá vendo? Então, se você olhar aqui, parece que a corrida aumenta mais, né? A extensora também está aumentando mais. Só que o que ela controlou aqui? Ela viu que as alterações da interleucina 6 plasmática, mediada pelo exercício físico, estava intimamente relacionado à duração do exercício. Então, aqui no eixo X, a gente encontra a duração em horas, né? Então, você fala, pô, mas quem que vai fazer 100 horas de exercício? Aqui tinha estudos das pessoas, né? Alguns atletas que faziam ultramaratona, esses dados, né, foram compilados aqui nessa revisão, por isso que aparece aqui, né, aqui, ó, 80 quilômetros, enfim, 40 quilômetros, né, que é uma maratona, 42 quilômetros, por isso que tem esses dados aqui de tantas horas, por conta dessas provas, mais essas ultramaratonas, né? Mas, no geral, né, ela viu intensidade, viu tipo, o que muda essa magnitude do aumento da L6 é a duração do exercício. E uma das adaptações que o exercício impõe sobre essa interleucina 6 é que quanto mais treinado o sujeito se torna, menor é a produção dessa interleucina 6. Então, vejo aqui que no começo do treinamento, o sujeito sedentário está produzindo, né, o músculo produz muita interleucina 6, e essa produção de L6 está intimamente relacionada com a concentração de glicogênio muscular e a quantidade de receptores de L6 que tem ali naquele organismo. Quanto vai passando as sessões de treino, né, o indivíduo vai se tornando treinado, você vai aumentando o conteúdo de glicogênio muscular, com isso também você acaba diminuindo a produção de L6. Por que essa redução de L6? Porque o seu corpo começa a apresentar mais receptores de L6. Então, para ter a mesma eficiência, ou uma eficiência ainda maior, não precisa produzir tanta interleucina 6, porque tem um número maior de receptores, e isso fica mais nítido quando o sujeito se torna muito mais treinado, né? Aumenta a concentração de glicogênio muscular, aumenta ainda mais
a quantidade de receptor de L6 que tem distribuído nas células, e aí a produção de L6 plasmático começa a diminuir. Então, por isso que um sujeito que é treinado, né, ali altamente treinado, se nós avaliarmos a concentração de L6 dele comparado a um sujeito sedentário, a concentração em repouso de L6 dele vai estar menor comparado a um sujeito que é sedentário. Então, essa é uma adaptação ao treino. Algo bem interessante, né? A gente pode perguntar assim, mas a interleucina 6, ela é produzida também num cenário inflamatório. Então, por que no cenário inflamatório ela tem um efeito catabólico que está relacionado com a gravidade da doença, que durante o exercício ela não tem esse mesmo cenário, né? Porque as vias de sinalização pelo qual essa interleucina 6 é produzida é diferente. Lá nas células imunes, numa situação de doença, o principal fator envolvido com a produção da interleucina 6 é o fator nuclear NF-κB, tá? Aqui, durante a atividade contrátil, os fatores que estão relacionados com a transcrição gênica da L6 aqui na fibra muscular é o NFET e o AP1, né, que estão sendo ativados pela calcioneurina, que foi ativada porque tem um constante aqui influxo de cálcio. Lembrando que o influxo de cálcio é necessário para que ocorra atividade contrátil. Então, enquanto tiver ali aquele sinal elétrico gerando aquele potencial de ação na fibra muscular, né, que vai ocasionar aqui o aumento do influxo de cálcio, essa proteína calcineurina está sendo ativada, que vai ativar o NFET e o AP1, que são os fatores relacionados com a transcrição gênica da interleucina 6 durante a atividade contrátil. Então, essa interleucina 6 ela é secretada, lembrando que ela pode agir de maneira autócrina, ou seja, na mesma fibra que a produziu, de maneira parácrina, né, na célula vizinha, ou de maneira endócrina. E aqui nós vamos falar do papel endócrino dela, que é quando ela cai na corrente sanguínea, e ela vai agir sobre células do sistema imunológico, tanto os monócitos que estão circulando, os macrófagos que estão aderidos ao tecido, quanto linfócitos T. E uma vez que essa interleucina 6 se liga em receptores de L6 nessas células, ela estimula a produção daquelas citocinas de caráter anti-inflamatório, principalmente a interleucina 10, que nós já comentamos. Tá, mas a interleucina 10, por que é importante produzir a interleucina 10? A interleucina 10 é uma citocina anti-inflamatória. Então, o que uma citocina anti-inflamatória faz? Ela bloqueia o sinal inflamatório. Então, para que a gente entenda aqui de maneira bem didática o papel da L6, então a gente tem aqui uma membrana celular e aqui o LPS, né, ativando a via do Toll-like receptor 4, e aqui a interleucina 6 ativando uma via inflamatória. Tá? Então, ambos estão levando aqui a um sinal pró-inflamatório, ativando aqui a via da STAT, a via do NF-κB, para produzir citocina de caráter pró-inflamatório. Quando a interleucina 10, que foi produzida pelaquela célula do sistema imune, ela se liga no seu receptor transmembrana, ela vai ativar também uma via chamada JAK-STAT, e essa via JAK-STAT que vai inibir, tá? Ela inibe a transdução do sinal da IL-6 pró-inflamatória e do Toll-like receptor, aqui mediado pelo LPS, pró-inflamatório. Então, ela bloqueia o sinal pró-inflamatório. Então, se a gente perceber, quanto mais interleucina 10 estiver ligado aqui no seu receptor, ela vai estar bloqueando as vias intracelulares que iriam culminar na produção de citocina de caráter pró-inflamatório. Daí que vem o efeito anti-inflamatório. Ela inibe, né, o sinal, aquela via que iria gerar mais moléculas pró-inflamatórias. Tá? Ela está bloqueando essa via. Bom, nós fizemos, né, algum tempo atrás, uma revisão sistemática. Qual seria, né, qual seria o principal fator do exercício físico, tá, em indivíduos saudáveis, aqui uma sessão aguda, para gerar aumento da L10, né? Será que seguiria a mesma ideia
da interleucina 6, e foi isso que nós encontramos, né? Nós fizemos um compilado de trabalhos aqui, uma quantidade muito menor de trabalhos comparado ao que tinha da interleucina 6. Vejam que ficam bem aglomerados aqui, né? O delta de L10 em picograma por ml. Aqui tem um aglomerado de estudos e outros aqui espalhados em relação a que minutos, tá? Não em horas, como naquele trabalho que foi mostrado da interleucina 6. E o que nós observamos que quanto maior a duração do exercício, né, maior era a alteração, o delta da interleucina 10 nesse sujeito. E quando a gente avaliou outros parâmetros, como intensidade do exercício, como modalidade, né, então corrida intermitente, bicicleta, treinamento de força, não teve a mesma magnitude, o mesmo poder do que a duração. Então, assim como a interleucina 6, a L10 também, o principal fator que leva ao aumento da L10 durante a sessão de exercício é a duração desse exercício, tá? Bom, deixo aqui o meu obrigado para vocês que assistiram. Sigam as redes sociais, então agora o Instagram é @imunoexercício, o canal do YouTube que vocês estão assistindo aqui para vocês divulgarem é o @fabiolira, _imuno, _x, _nutri, tá? Esses são os livros. Esse livro, Introdução ao Imunometabolismo, está totalmente grátis. Você pode fazer o seu download no canal do Telegram, então só entrar lá no Telegram, lembrando que para entrar no Telegram, clica na bio do Instagram e lá você vai direto para o Telegram e tem esse e-book para você baixar totalmente grátis. Lá na bio do Instagram também tem o link para você ter acesso ao livro do sedentarismo, obesidade, e o nosso mais novo livro, Suplementação Nutricional, Exercício e Sistema Imunológico, tá? Todos têm o link para você ir direto para a editora e solicitar o seu livro. Muito obrigado.